Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este que é o último encontro do Catequese em Cristo. Alegria e tristeza ao mesmo tempo, né? Alegria por estarmos vencendo uma grande jornada catequética em nossas vidas, eu e você aí do outro lado, né? Juntos trilhando esse caminho. E triste porque chega ao fim, né? Depois de tantos temas, passamos por todos os livros da Bíblia, por tantas e tantas temáticas cristãs, sempre orientados pela nossa Igreja Católica Una, Santa, e é claro, pelo seu catecismo que nos orienta, que nos dá luz para que a gente possa seguir juntos em Jesus. E neste último encontro do Catequese em Cristo, o tema não poderia ser outro: a vida do cristão. Viver Jesus é uma decisão diária. Nós vamos encerrar esse projeto, vamos encerrar o Catequese em Cristo, compartilhando várias e várias possibilidades de como a gente pode transformar, adequar a nossa vida, a nossa rotina prática do dia a dia para viver Jesus em cada segundo da nossa jornada, nos preparando e preparando aqueles que estão à nossa volta para chegarmos um dia à morada celeste junto de Deus. Que caminhada nós já trilhamos até aqui, hein? Mas ainda temos um último passo muito importante, muito profundo para dar. Vamos lá? Vamos falar que viver Jesus é espelhar-se nele. Olha que foto interessante, né? Essa moça que olha para o espelho e tenta enxergar e ver Jesus. Qual que é o sentido disso? É nos espelharmos em tudo aquilo que Jesus nos ensina. Jesus teve uma vida humana que durou 33 anos aproximadamente, e nessa passagem iluminada, maravilhosa, ele nos ensinou tantas coisas e provou para nós que é possível termos uma vida de retidão, termos uma vida de santidade. Jesus, que é Deus, é o princípio, o meio e o fim. Nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, da nossa jornada física e espiritual. E ao nos espelharmos nele, estamos buscando todas as possibilidades de praticarmos seus ensinamentos em nossa própria caminhada. Não se trata de seguir regras rígidas, mas sim de agir com humildade e amor durante o caminho. E essa frase nos faz refletir bastante sobre a mudança que existiu e que a gente falou tanto dela, das tradições e das leis judaicas para a boa nova de Jesus Cristo. Não são regras rígidas, não são leis específicas que vão fazer com que uma pessoa possa um dia alcançar a morada celeste junto de Deus, junto de Jesus Cristo. Mas sim as coisas simples do dia a dia, a nossa humildade, o amor sendo praticado nas coisas mais práticas do nosso dia, convivência com a nossa família, com pais, mães, filhos, filhas, amigos, nos seus relacionamentos de trabalho, na sua comunidade, ou seja, nas coisas simples do nosso dia a dia, num simples trato com uma pessoa que você vê e convive com ela, na ajuda que você pode oferecer para aquele que está necessitado, na humildade de baixar a sua cabeça diante da grandiosidade de Jesus. Então, agir com humildade e amor durante o caminho é o verdadeiro pedido de Jesus, é o sentido de todo o amor que ele nos pregou. Nas coisas simples e extraordinárias, ele habita. Para vivermos Jesus Cristo e fazermos obras em prol do Senhor, não precisamos apenas de projetos, de ideias e de ações grandiosas, extraordinárias, multimilionárias. Não! As coisas simples têm o mesmo valor e o mesmo sentido para Jesus que qualquer outra. Então a simples ajuda que a gente pode oferecer a quem está do nosso lado. Coisas que poderiam passar despercebidas para Deus são muito vistas, valorizadas, porque elas expressam o amor que ele nos ensina a sentir. Vocês veem como Jesus ele nos pede o simples? Jesus inclusive veio como pobre, simples, humilde, até mesmo oprimido. Quando Jesus nasce, havia quase que uma busca incessante por ele. Rei Herodes, com medo da vinda do grande Messias Salvador, coloca uma tropa gigantesca atrás de Jesus. E Jesus, que nasce pobre, humilde, simples, ainda tem que fugir para o Egito. Vocês querem um exemplo maior de simplicidade e humildade do que esse? Então por que nós precisamos ser ou compreender que só o extraordinário chega ao reino dos céus? Não. Na simplicidade ele habita. Que mensagem, né? Imagine que, aqui eu vou trazer uma reflexão muito interessante, muito importante, que nos ajuda a compreender como podemos ser no dia a dia os cristãos que Jesus nos pede. Imagine que,
cerca de 110 bilhões de pessoas já passaram em nosso planeta. Você sabia disso? Esse é um número aproximado que as pesquisas, os levantamentos nos mostram. Quase 110 bilhões de pessoas já viveram ao longo da história no planeta. Há milênios o homem sente e percebe Deus, mesmo sem compreendê-lo. Lembra lá nos nossos primeiros encontros? Quando a gente falava de povos antigos, Homo neanderthalis, o Homo naledi e várias outras comunidades primitivas anteriores até o Homo sapiens, onde já sentiam a espiritualidade, a religiosidade em prol da comunidade que formavam, que coisa linda e maravilhosa. Mesmo sem compreender Deus, ele já é sentido nas vidas e nos corações de seus filhos desde o início da nossa existência. Muitos passam apenas como espectadores, 110 bilhões por milênios e milênios, e muitos passam apenas por espectadores. Mas há aqueles que vivem por propósito, pois compreendem que Deus nos faz a sua imagem e semelhança. Se Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo e continua nos iluminando, nos cuidando com um propósito, por que também nós não temos um propósito de vida voltado ao Pai? Não se trata de retribuir, pois a vida é dom gratuito de Deus. Então se trata de quê? Se trata de participar ativamente da caminhada rumo ao reino dos céus. Então viver por propósito, viver por Jesus Cristo, não é simplesmente uma retribuição ao que Ele nos faz, porque o amor de Jesus para nós é gratuito, é dado a nós, mesmo que não sejamos merecedores. Então não é uma retribuição, não é um acerto de contas termos uma vida por propósito. É simplesmente participar ativamente da proposta dele. Se nós estamos aqui hoje, vivendo essa catequese, compartilhando todas essas informações tão profundas e abençoadas, é porque Jesus nos ama absurdamente e coloca seus instrumentos aqui na Terra para poder disseminar sua palavra, seu amor, sua humildade. O convite é esse. Vamos participar ativamente, de forma simples, de forma extraordinária, da forma que for, pois sermos apenas espectadores diante da grandiosidade do que o Senhor nos oferece. Vocês não acham que é muito pouco? Vocês não acham que é muito simples? Vocês não acham que é um grande desperdício de vida passarmos por essa oportunidade que Deus nos dá apenas como espectadores? Sim, nós podemos viver por propósito. E o nosso propósito só tem um nome: Jesus Cristo. Vamos lá? Em cada cantinho de nossas vidas, podemos viver Jesus. Jesus não está apenas na comunidade, na igreja, na paróquia. A partir do momento que se encerra uma celebração e eu saio da igreja, Jesus ficou ali dentro. Não, ele permeia cada canto, cada centímetro de nossas vidas, interior e exteriormente. Família, amigos, comunidade, trabalho, aos necessitados, aos desconhecidos, em tudo ele habita. E se a nossa vida é rodeada de todos esses elementos, em cada um deles nós podemos viver Jesus intensamente. Compartilhe Jesus com sua família. Viva Jesus com seus amigos, mesmo que eles não compreendam, mesmo que eles não creiam como você. Mas nada impede de você agir com humildade, com alegria, com a felicidade que o Senhor estampa em nossa face. Todos nós que cremos em Jesus somos convidados a servir em sua messe. E o serviço acontece nos lugares mais simples da nossa vida, como esses que a gente está vendo aqui, em cada cantinho dela. Vocês estão percebendo que a catequese de hoje é um grande convite às ações, às obras, desde aquelas mais óbvias até a nossa saída da zona de conforto, que às vezes a gente pode estar nela. Sempre em sua caminhada, pare, reze, levante as mãos aos céus e pergunte: qual decisão é a mais digna do amor de Jesus por mim? Você já imaginou se todos nós tivéssemos o hábito, a prática de a cada passo que dermos, a cada decisão em nossas vidas, seja as coisas mais simples até as mais complexas, nós decidirmos tudo com base numa pergunta como essa? Qual decisão é a mais digna ao amor de Jesus? Numa questão de trabalho, familiar, em qualquer atitude do seu dia a dia, se a gente questiona isso dentro do nosso coração, nós estamos colocando Deus em primeiro lugar em cada passo da nossa caminhada. Imaginam que maravilhoso? O convite que o Catequese em Cristo faz hoje é que essa pergunta ela vire o seu grande guia de vida, que você
sua família possam se referenciar sempre pelas decisões que mais se agarram ao amor de Jesus por você, por todos nós. Você imagina quantas decisões poderiam ter sido diferentes na sua vida, assim como eu também reflito que poderiam ter sido na minha, se nós colocássemos sempre Jesus em primeiríssimo lugar de tudo, e não às vezes as nossas próprias necessidades, desejos, anseios, até nossas vaidades muitas vezes. Se Jesus estivesse à frente de tudo, nossa vida poderia ser ainda mais dedicada ao reino. Imagino que a sua já seja, né? Você é uma pessoa aí do outro lado que só por estar aqui junto no Catequese em Cristo, dedicando seu tempo a essa catequese, a esse compartilhamento, já é uma atitude que permite Jesus em sua vida. E isso por si só já é maravilhoso. Atitudes que transformam. Vamos falar de coisas que a gente pode fazer, pensar e praticar mais na nossa vida para que na simplicidade das coisas Jesus habite cada vez mais. Reconhecer nossa pequenez diante de Cristo. Não há nada maior que o Senhor. Muito menos nós, nossos pensamentos, nossas vontades e necessidades. Jesus Cristo é maior do que tudo. Ele é soberano sobre nossas vidas. E não há o que Ele não possa nos orientar e nos atender. Não há. Ouvir mais e ouvir com o coração aberto. A capacidade de escutarmos os outros, suas necessidades, seus dramas, seus anseios e lamentos, ao mesmo ponto que suas alegrias, suas felicidades, suas experiências. A capacidade de ouvir as pessoas com o coração aberto é uma atitude muito cristã, muito maravilhosa. É um pedido que Jesus nos faz, que nós tenhamos a capacidade de ouvir o próximo, pois ouvindo com verdade e com o coração aberto, nós certamente seremos mais tocados a agir e praticar o amor do Senhor Jesus. Rezar sempre, sem medo, livremente e com verdade. Vocês lembram aí de um encontro passado que a gente teve sobre as orações? Falamos que por mais que existam muitas orações recitadas, já escritas por outras pessoas, inclusive apresentadas a nós pelo próprio Jesus como Pai Nosso, por mais que existam todas essas orações, o que Jesus nos pede na nossa oração é um coração aberto e uma ligação direta com o Pai. Então rezar sempre, sem medo, livremente e com verdade. Abra seu coração para Jesus, não uma, duas, várias vezes ao dia. Nas suas refeições, nos seus desafios do trabalho, nos seus estudos, em tudo, permita que o Senhor esteja presente, orando, rezando, dialogando com o Pai. Ao acordar, por que não, ao invés de já pegar seu telefone e entrar nas redes sociais, você não traça um enorme e maravilhoso sinal da cruz e converse com Jesus. Muito bom dia, meu Senhor. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui com minha família, com meus amigos. Que esse dia seja fantástico e dedicado a Ti, Senhor. Por que não começarmos o dia assim, encerrarmos ele, vivermos as coisas do nosso dia a dia conversando com Jesus? Olha que bênção, olha que maravilha, isso tudo é possível. Ele está aberto, nos ouvindo a cada segundo de nossos passos. Rezar sempre, sem medo, livremente e com verdade. Ser e fazer por amor, não por obrigação. Tudo que fazemos, se fazemos com amor e com verdade, está sendo feito da maneira como Jesus pede. Maurício está falando aqui apenas de coisas para o próximo, ou de atitudes benevolentes, ou de caridade. Estou falando de tudo. Um simples apoio que você dá a um familiar, o preparo de um alimento que alguém te pede. Se você é mãe, se você é pai, por que não a organização da rotina da sua família, da sua vida? Faça com amor, se dedique a cada detalhe das coisas. Não para agradar ninguém, mas para amá-las da maneira como Jesus nos pede. Num trabalho de escola, numa relação com professores, numa relação nas suas atividades profissionais, em tudo, cada detalhe da sua vida, procure fazer com amor, com perfeição, com dedicação. Procure fazer pensando que Jesus te dá amor e te deu a oportunidade de estar aqui. Quando a gente pensa e traz isso para dentro da nossa vida, as atitudes mais simples do nosso dia a dia se transformam em coisas extraordinárias, porque elas de fato são. Você já parou para pensar que milagres acontecem na nossa vida a cada segundo? A vida em si, um coração batendo, nossa capacidade de respirar, de conviver com outras pessoas, de dialogar sobre tudo, por si só, são tantos e pequenos milagres que a gente até passa por uma vida às vezes despercebido de tantas graças e maravilhas que Jesus preparou para nós. Por isso, fazer tudo com amor, com profundidade, com zelo, é atender ao propósito de Jesus.
realizar obras, se possível em silêncio. Tantas e tantas citações bíblicas que falam sobre a fé através das obras. E quando a gente fala em silêncio, o próprio Jesus nos ensina isso. O que uma mão faz que a outra não conheça. Jesus que tantos curou, que tantos salvou e pedia, não espalhem a notícia, guarde em seu coração o milagre que você viveu. Então, quando realizamos obras, fazemos isso por amor a Jesus Cristo. Salvo se for uma situação em que a propaganda, em que a divulgação seja necessária, importante e até mesmo traga ainda mais resultados para o reino de Deus, tudo bem. Mas se fazemos o que fazemos por amor, fazemos para Jesus. E o silêncio acaba preservando ainda mais a gratuidade dessas minhas atitudes. É o próprio Jesus que nos ensina esses passos. A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Que palavra forte! Evite obras ocasionais, reativas e momentâneas. Obras na nossa vida por Deus, por Jesus. Evite coisas ocasionais, apenas reativas ou que acontecem num momento ou outro. Não se prenda apenas a projetos prontos, entregue sua melhor versão para Jesus. Use os dons e habilidades que Deus lhe concedeu. O que é servir para uns pode não ser para outros. Obras verdadeiras são aquelas que se integram ao nosso ser, à nossa rotina, à nossa vida. Qual que é a mensagem que está sendo aqui transmitida pelo Catequese em Cristo para você? Se não há obras para Jesus em sua vida, não há crescimento espiritual, não há fé verdadeira. As obras são as práticas que a gente pode exercer que fazem com que a nossa vida seja de fato uma vida cristã. Não estamos falando de coisas extraordinárias e absurdas, nem que sejam obras apenas ocasionais e momentâneas, mas para pensar quantos dons, habilidades, competências Jesus colocou em sua vida, que te fizeram e ainda te fazem, às vezes, ser muito bom em alguma coisa na sua vida educacional, na sua vida profissional, na sua vida familiar como um todo. Esses mesmos dons, capacidades e habilidades, eles não estão aí por acaso. Ao passo em que todas essas capacidades ajudam a sua vida, a sua rotina no dia a dia a crescer, a evoluir, elas podem também ser empregadas na caminhada rumo ao reino dos céus. Por que não? Quando aqui está dizendo que obras verdadeiras são aquelas que se integram ao nosso ser, à nossa rotina e à nossa vida, a orientação é que a gente não busque apenas coisas extraordinárias que estão muito distantes da nossa vida para poder fazer o bem aos outros e seguir firmes na caminhada com Jesus, mas a gente pode fazer coisas que já fazem parte da nossa existência. Se você é bom, é boa em música, gosta disso, por que a sua vida não pode ser transformada no serviço à música? Comunidade, na paróquia, num hospital. Se você tem dons e habilidades para escrita, gosta de escrever, gosta de se aprofundar em textos, em redações, por que não utilizar esse dom que Deus te deu? Não vamos buscar necessariamente aquilo que está muito distante das nossas capacidades e habilidades para servir. Usa o que você tem dentro de você. É isso que Deus já implantou aí e é isso que você pode oferecer para ter uma participação ativa na vida em Jesus Cristo. Gosta de ler? Gosta de poesia? Por que não está dedicando e utilizando isso para ministrar a palavra, para fazer uma leitura às crianças sobre a vida de Jesus, para auxiliar numa catequese? São tantas e tantas necessidades, não apenas dentro de uma igreja, de uma comunidade, mas na vida que nos circunda como um todo. Para pensar de quantas e quantas formas diferentes a gente pode ajudar e que isso não seja ocasional, que isso seja parte da nossa rotina, parte da nossa vida. Ao longo da minha vida toda, eu fui percebendo e sentindo que eu tinha algumas facilidades, algumas habilidades, a maioria delas para me expressar, para falar às pessoas, para compartilhar informações, conteúdos. E de alguns anos para cá, são essas habilidades e facilidades que Deus me proporcionou que eu uso ativamente, na medida do que eu consigo, para poder praticar alguma coisa que faça a minha vida ter um propósito. E vocês não têm noção do bem que isso traz para o nosso coração. Talvez uma sensação muito mais profunda para quando a gente compartilha, quando a gente oferece algo a Deus direcionado ao próximo, certamente muito
mais nós temos uma sensação prazerosa por estar oferecendo do que quem recebe. Pode parecer até um pouco egoísta esse pensamento, né? Mas muitas vezes quando praticamos, quando criamos ou construímos alguma obra para o Senhor, a alegria que vem no nosso coração, na nossa vida, é tão grande que parece que a gente faz meio que propositalmente só para sentir essa alegria, mais até do que para ajudar alguém. Mas esse é de fato um sentimento que Jesus implanta. Quando alguém abre um pouco da sua vida, ou abre parte da sua vida, ou toda a sua vida, para auxiliar naquilo que pode. Então esse é o convite que o Catequese em Cristo faz para você nesse momento. Todos nós temos dons, habilidades, capacidades e competências. Não busque coisas mirabolantes e extraordinárias. Faça aquilo ou comece por aquilo que é simples e real à sua rotina. A dica que eu dou: não espere, comece. Quando a gente começa a dedicar, a oferecer, a trabalhar em obras para o Senhor, mesmo que em silêncio, mesmo que quietinho, o nosso coração se infla de amor. E isso com certeza trabalha a nossa fé, eleva a nossa espiritualidade e gradualmente nos torna pessoas melhores do que éramos ontem. Tudo sustentados pelo amor e pela fé em Jesus Cristo. Quem você será para Jesus? Olha que pergunta profunda. E o Catequese em Cristo está chegando ao fim. Se vocês não sabem, essa é a nossa última tela de todo esse projeto. Temos mais uma só para uma oração final, mas essa última tela está fazendo um convite muito profundo de reflexão. Quem você será para Jesus? Quais serão suas obras para o reino? É hoje, é agora. Essas perguntas precisam de uma resposta de você que está aí do outro lado. Jesus está esperando a sua resposta. Quem você será para Jesus? O que você vai fazer pelo reino? Não momentaneamente, não apenas ocasionalmente, mas que obras vão se integrar à sua rotina, à sua vida, para que você torne ela uma vida de propósito a Jesus. Viva por Jesus, viva com Jesus, viva Jesus! Essa é a mensagem que o Catequese em Cristo, Maurício, deixa para você em toda essa caminhada catequética que nós tivemos. Para mim é uma emoção muito grande ter chegado até esse momento e deixar essa mensagem não como o final, mas como o início de uma transformação, porque é isso que Jesus nos pede, uma caminhada contínua, onde a gente vai caindo, levantando, mas a cada passo a gente pode ser melhor e mais vivo por Jesus. Faça da sua vida uma vida de propósito. E agora que chegamos ao final, escolhi essa oração, que eu acho ela maravilhosa, linda. Imagino que você já tenha ouvido e acompanhado essa oração. Vem lá de Números capítulo 6, versículos 24 e 26. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que Ele volva para nós o teu olhar e nos dê a paz. Que Ele nos abençoe, a mim, a você, a todos os nossos amigos e familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma grande alegria e satisfação ter trilhado essa jornada catequética com todos vocês. Que em Jesus Cristo estejamos sempre unidos para catequizar, evangelizar e fazer o bem por onde nós passarmos. Nos encontramos hoje e no amanhã. Tchau, tchau.